dificuldades, outras, N's, várias, seja espiritual ou circunstancial, que o Senhor possa abençoá-los, em nome de Jesus. E que possam estar aqui conosco no próximo domingo, com a tua permissão, em nome de Jesus. Eu convido você sentado mesmo como você está. A gente sempre tem um costume, e não é errado, e não é ruim de sempre ler a Bíblia em pé. Não é errado nem é ruim, mas também não tem nenhum erro. E também não é ruim você ler sentado, né? Até mesmo porque assombrosamente o Pentecoste foi todo mundo estava assentado no mesmo lugar, né? Sentados, você vai abrir comigo em 2 Pedro 3. 2 Pedro. Segunda carta de Pedro, o apóstolo. Ou como alguém já me ensinou esse nome, segunda missiva, que é a mesma coisa que carta, de Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Abra sua Bíblia. As crianças, sim. Pode vir as crianças, que eu vou orar por elas e também pela pregação. As crianças podem vir? Enquanto você já deixa aberta aí em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Eu peço que os irmãos estendam as mãos para cá, para que o Senhor possa abençoar essas crianças. É preciso orar muito pelas crianças, pelos filhos dos irmãos, porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, diz que o mundo jaz no maligno, no século I. Eu gosto de frisar isso porque é muito importante. No século I, João diz que o mundo jaz no maligno. E a palavra jaz é no colo de Satanás. É sério, não é? É muito sério. João disse assim: o mundo todo está no colo de Satanás. E Jesus disse que ele é o príncipe desse mundo. Já faz 20 séculos, meus irmãos. Se naquela época o mundo estava no colo de Satanás, como é que está o mundo hoje? A gente parece que esquece disso. Então, como diz o Matuto, nós estamos no mundo cão. Jesus disse que a iniquidade ia se multiplicar. E as crianças são atacadas, e nós também. E as crianças é muito mais, porque as crianças estão em formação. As crianças sofrem muita influência. Ninguém vai chegar para mim e me dar um batom e me enganar. Eu tenho uns 51 anos, não é? Toma um batonzinho para você e vem aqui para falar com o titio. Aí bota dentro do carro, eu com 51, agora eles. Um batom, uma frase, influências para distorcer o propósito de Deus para o homem, que é obedecê-lo e honrá-lo. Então os pais precisam orar muito pelos filhos, impondo as mãos. Aqui é só um lembrete, uma assistência e também de grande importância, mas o pai é que tem que ensinar em casa, andando pelo caminho, em qualquer lugar. Estenda as mãos, meus irmãos. Deus, eu te peço a bênção para essas crianças. Como Jesus colocava as mãos, em nome dele eu abençoo, 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 em nome de Jesus eu te abençoo, em nome de Jesus eu te abençoo, em nome de Jesus, meu Pai, que essas crianças possam ser sopradas pelo teu Espírito Santo, para serem homens e mulheres, discípulos de Jesus, não importa a carnificina tenebrosa desse mundo presente, para aqueles que são regenerados pelo teu Espírito Santo. Eu te peço a graça para pregar a tua palavra, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Pode subir, aí vai com a titia. Firmes na certeza da segunda vinda. Firmes na certeza
da segunda vinda de Jesus. 2 Pedro 3:1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias verão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. E olha o que eles fazem por causa das próprias paixões. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, ou seja, isso é a volta de Cristo, a segunda vinda, no dia no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, ou seja, os planetas, os astros celestiais. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de assim ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça perfeita. Meus irmãos, muito mais do que a certeza das pessoas que estão aqui, que são reais. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, olhe para trás. A pessoa que está ao seu lado é real ou é uma miragem? Muito mais do que a certeza de que as pessoas que estão aqui são reais. Sua vinda é certa, na hora certa, no cairós de Deus. Muito mais do que as pessoas que estão aqui são reais, e as que estão lá virtuais, mas também são reais. Assim é certa a vinda, a segunda vinda de Jesus. Irmãos, o apóstolo Pedro escreveu aos irmãos dispersos na região do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, isto é, norte e sul, leste e oeste da Ásia Menor. Eles estavam, aliás, sofrendo perseguição gravíssima por causa do Evangelho. Primeiramente, Pedro escreveu para fortalecer aqueles irmãos nestas tribulações de perseguição gravíssimas pelo Evangelho. Primeiramente, ele escreveu para isso. Era a segunda vez que ele estava escrevendo. Esta é a segunda carta.
A primeira carta é para fortalecer os irmãos nas angústias que causavam a tribulação por causa da perseguição do Evangelho. Nesta segunda carta, ele escreveu para que conservassem a piedade. A piedade que é uma profunda reverência, adoração e obediência ativa, que é apropriada a tal reverência a Deus. A palavra piedade aqui em Pedro significa reverência, profundo respeito a Deus, e uma profunda adoração e uma obediência ativa, que é próprio desta reverência. Neste capítulo 3, meus irmãos, que nós lemos, desta segunda carta, ele escreve sobre o fato dos falsos mestres negarem a realidade da segunda vinda de Jesus. Os falsos mestres, no capítulo 2, eles estão, no capítulo 2, Pedro mostra a existência dos falsos mestres dentro da igreja, mesclados com os verdadeiros mestres, misturado com os verdadeiros irmãos. Tinha lá os falsos mestres e também falsos irmãos que estavam negando a segunda vinda de Jesus. Vocês perceberam que a indagação deles aqui e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Eles estão dizendo assim, não vai acontecer a segunda vinda de Jesus. Os falsos mestres estavam dizendo isso. Então Pedro escreve, meus irmãos, para refutá-los e para fortalecer a fé dos irmãos no fato da segunda vinda de Jesus. Nessa elucidação, meus irmãos, ou seja, nesse clareamento do texto, é preciso logo dizer que nós estamos em dias difíceis também, não só agora. Porque já no século I, os falsos mestres duvidavam do sobrenatural, porque a volta, a segunda vinda de Jesus é sobrenatural em alto nível. A primeira também foi sobrenatural, porque o Espírito Santo gerou Jesus na barriga, no ventre de Maria. Isso é sobrenatural. Os falsos mestres, ou chamado, os nomes agora deles os teólogos liberais, não creem em nada sobrenatural. Mas a Bíblia começa com sobrenatural. No princípio, Deus criou do nada os céus e a terra. A Bíblia começa com sobrenatural. Os teólogos chamados liberais, que não são novidade agora, no século XVII e no século XX, em 1910 a 1945, eles foram combatidos por Carl Henry, um chamado da terceira via teológica, porque estavam se negando o sobrenatural. Desde o iluminismo, ou seja, onde tem a expressão sapere aude, pense por si só, a razão é suprema em tudo. O cientificismo, ou seja, a idolatria pela ciência, como que a ciência fosse a deusa que responde tudo, e como fosse a autoridade máxima em tudo. O que passa no crivo da ciência é verdade, o que não passa não é verdade. E Deus é além da ciência. Deus é sobrenatural. Não somente o nascimento virginal de Cristo é algo sobrenatural, muito mais a sua vinda em glória, em majestade, para fazer prostrar todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e criar novos céus e nova terra, e nos levar para a casa do Pai, salvos, para morar com Ele eternamente, para ver a face de Deus. 1 João capítulo 3 diz que ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós veremos Ele como Ele é. Nós veremos Deus como Deus é. O contexto aí é Deus. Nós veremos Deus como Deus é. Moisés e outros viram manifestação de Deus. Eu até acredito que Adão viu Deus, porque ele foi criado sem pecado.
Talvez quando diga assim, nenhum homem viu a Deus, nenhum homem pós-pecado viu a Deus. É assim que eu creio. Eu creio que Adão viu a Deus. Adão é uma exceção. Adão foi criado sem pecado, e a sua esposa também. Agora, todos os homens debaixo do pecado, nenhum homem pós-pecado, pós-queda, viu a Deus. Mas a Bíblia diz que nós veremos Deus como Deus é. Isto é sobrenatural. Sim, deixa eu dizer mais uma coisa. Irmãos, já faz quanto tempo que Abraão morreu? Não, vamos falar de Adão. Faz quanto tempo que Adão morreu? Não dá nem para calcular. E diz que Deus vai trazer o corpo, vai haver ressurreição corpórea. Isso é natural? Aqui no século I, já tinha os falsos mestres, e podem ser chamados de teólogos liberais. Não tinha ainda esse nome aqui, mas pode ser colocado para eles. Liberais não criam em milagre. Estavam duvidando daquilo que é uma das essências, um dos fundamentos principais do Evangelho. É a ressurreição de Jesus ao terceiro dia. E a sua volta pessoal, gloriosa, majestosa. Irmãos, nós precisamos pregar sobre isso, porque a cada dia a fé vai sendo esmagada. Já tem gente que não crê mais na volta de Jesus. Pergunta ao seu irmão agora, eu vou dar essa liberdade. Pergunta ele assim, você crê que Jesus vai voltar? É lógico, no tempo de Deus, no cairó de Deus. Como está a sua fé? Pedro estava preocupado com os ataques dos falsos mestres em relação à certeza da segunda vinda de Jesus. Como está escrito, meus irmãos, Pedro está afirmando a certeza da segunda vinda de Jesus Cristo no cairó de Deus. Segundo Pedro 3,9. Segundo Pedro 3,9. Coloca aí, segundo Pedro 3,9, o que é que diz? Não retarda o Senhor a sua vinda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem a um arrependimento. Deus é tão longânimo. Deus é tão longo em paciência, que Ele não está retardando a sua vinda, Ele está dando a oportunidade, porque Ele quer que todos sejam salvos. Lá em Timóteo diz, Deus deseja que todos sejam salvos. Você já leu isso? Deus deseja que todos sejam salvos. Por isso que Ele não demora, Ele não retarda. Não, Ele está dizendo assim, eu estou segurando porque eu sou longânimo e quero que todos sejam salvos. Aleluia. Irmãos, por que Pedro tem tanta certeza da segunda vinda de Jesus? Porque Pedro tem tanta certeza da segunda vinda de Jesus? Em primeiro lugar, porque a base de sua fé não está em fábulas. Coloca aí 2 Pedro 1,16. Mas na palavra movida pelo Espírito Santo. Porque Pedro tem certeza da segunda vinda de Jesus, porque a base de sua fé não está em fábulas engenhosamente criada. Tem muitas fábulas. Irmãos, a Bíblia não é fábula. A Bíblia não é história da carochinha. A Bíblia não é Branca de Neve e os Sete Anões. A Bíblia não é Alice no País das Maravilhas. A Bíblia não é fábulas. Os gregos eram famosos em fábulas. Tem várias fábulas. O calcanhar de Aquiles, quem já ouviu falar em calcanhar de Aquiles? É uma fábula. E se eu for falar aqui de fábula, passando aqui todinha, não dá para falar das fábulas que os gregos engenhosamente criavam. Não só os gregos, outros povos. Então, porque Pedro tem certeza absoluta da segunda vinda de Jesus? Porque a base de sua fé não está em fábulas. Olha aí,
ao falar acerca destas coisas, destes assuntos. Não, é 2 Pedro 1,16. Eu falei tão rápido, não foi? É 1,16. 1,16. É porque 3,16, 1,16 foi muito rápido, rapidez. Vamos lá. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando da segunda vinda. Seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele disse, olha, estou falando da certeza da segunda vinda, não é baseada em fábulas, mas é na palavra de Deus. Coloca aí, 2 Pedro 1:21. A Bíblia não é fábula. Porque nunca jamais qualquer profecia dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia não é fábula, a Bíblia é o resultado do mover do Espírito Santo nos homens. Eles não queriam nem profetizar, era o Espírito Santo que vinha sobre eles e diz, escreve isso. As fábulas eram inventadas. E a Bíblia foi feita soprada, Theopneutos. Diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Segundo Timóteo 3,16, toda a escritura, e estava na escritura a palavra de Deus, é divinamente inspirada. A palavra inspirada é Theopneutos, soprada por Deus. Deus soprou e o Espírito Santo moveu. Por isso que Pedro tinha tanta certeza, Everaldo, na segunda vinda de Jesus. Aleluia. É para dar aleluia mesmo, meus irmãos, porque meu coração queima dessa certeza. Porque Pedro tinha tanta certeza da segunda vinda de Jesus Cristo, porque seus olhos viram a glória e a majestade, vou falar melhor, porque seus olhos viram gloriosa majestade e a glória de Jesus Cristo em sua primeira vinda. 2 Pedro 1, 17, 19, 2 Pedro 1, 17, 19, olha aí, Pedro, ele cria na segunda vinda de Jesus, porque ele disse, eu vi a sua majestade, eu vi a sua glória, eu vi quando a voz do céu disse, este é meu filho amado em quem me comprazo. Eu vi a sua majestade com os meus olhos, eu sou testemunha ocular, eu vi isso. Temos assim tanta mais confirmada a palavra não, deixa eu ver, 2 Pedro 1, 17 ao 19, 1, 17 ao 19. 17, por favor. Ok, obrigado. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai. Eu acho que foi eu que errei, a 1 Pedro, desculpa. Acho que eu não tenho errado aqui. É 1 Pedro, me perdoe, eu botei errado, é 1 Pedro. Desculpa aí, Érica. Ora, irmãos, peço perdão porque está aqui, eu preparei bem devagar, mas eu estou com uma confusão de texto aqui, mas peço perdão aos irmãos. Vou colocar 2 Pedro 1,17, porque não é possível que eu errei tão grave assim. A escrita da referência. É isso mesmo, é 2 Pedro 1,17. Me perdoe. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é meu filho amado, em quem me comprazo. O 16, coloca o 16. O 16, Pedro diz assim, porque não vos demos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade e a sua glória. Pedro falou assim, nós vimos com nossos olhos a glória de Cristo. Pedro testemunhou a sua ressurreição. Aliás, mais de 500 pessoas testemunharam de Jesus ressuscitado.
Por isso que Pedro tem tanta certeza, meus irmãos. Porque os seus olhos ouviram a glória de Cristo. Tendo em mente essas coisas, Pedro disse duas coisas que devemos fazer acerca da segunda vinda de Jesus. Tendo isso tudo em sua mente, Pedro disse duas coisas. Olha o versículo 12, 2 Pedro 3,12. Com toda essa informação, lembra que ele fala mentes esclarecidas? 2 Pedro, capítulo, logo no início ele fala assim, eu estou escrevendo para quem tem mente esclarecida, ou seja, mentes que têm conhecimento do Evangelho. E não devemos misturar Evangelho com fábulas. Isso é Evangelho. C.S. Lewis disse assim, Evangelho puro e simples. Puro. Evangelho, diga assim, Evangelho puro, porque tem Evangelho misturado. Na época da igreja de Colossenses, tem Evangelho misturado com o gnosticismo. Tem irmão adorando o anjo. Isso é Evangelho misturado com fábulas. Anjo não se adora. Diga assim, Evangelho puro. Sem fábulas. Sem misturas de outras crendices. Nós não somos sincréticos. Os irmãos sabem o que é sincréticos? É misturar as crenças. Liga assim para a pessoa que está ao seu lado. Não misture as crenças. Evangelho puro. Senão dá confusão. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Pedro, tendo isso tudo na sua mente, ele disse duas coisas. Esperando a segunda vinda de Jesus. Ele está dizendo assim, meus irmãos, continue esperando a segunda vinda de Jesus. Não deixe esses falsos mestres roubarem, atacarem, prejudicarem a fé de vocês. Continue esperando na vinda de Jesus. A segunda vinda gloriosa. Na primeira vinda, agora são palavras minhas, na primeira vinda ele veio com o jumentinho, na segunda vinda ele vem montado num cavalo branco, na sua coxa e no seu manto tem um nome assim escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira vinda ele vem montado no jumentinho, na segunda ele vem num cavalo branco, com o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa segunda vinda aqui, quem está esperando, diga aleluia. Está firme? Está esperando? A palavra, meus irmãos, esperar é, no original grego é prosdokontas. É grego mesmo que eu estou falando. Esperando significa aguardar ansiosamente, ansiar por. Chave linguística de Fritz e Clio. Esperar é aguardar ansiosamente. É ter ansiedade pela volta de Jesus. Irmãos, fala para a tua alma mesmo agora. Fala consigo mesmo. Como Davi falou para a sua alma no Salmo 103. A sua alma está ansiosa pela segunda vinda? Ou está sentada num berço esplêndido do comodismo, dizendo assim, nem estou ansioso. Isso chama-se frieza espiritual gravíssima. Porque no original aqui a palavra esperando é aguardar ansiosamente, aguardar com ansiedade. Irmãos, ansiar pela segunda vinda de Jesus Cristo é a única ansiedade que nos faz bem. Parece ser contraditório, mas não é. É a única ansiedade saudável. Eu descobri, com muitos anos de estudo, que a única ansiedade saudável, a única ansiedade que nos faz bem é ficar ansioso pela segunda volta de Jesus. Eu sei que a palavra ansiedade não é bom, porque Cristo fala assim, não andeis ansiosos. Paulo fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Cristo fala, não andeis ansiosos, mas pelas coisas da vida. Mas a ansiedade pela volta de Jesus, Deus revelou a Pedro que essa ansiedade é saudável, essa ansiedade é a única que faz bem. Você já viu assim, alguns irmãos falando sobre a volta de Jesus Cristo com ansiedade, e percebe que ele fica
bem melhor do que estava antes? Essa é a única ansiedade que faz bem. Se algum médico aí da mente falar assim, ansiedade que faz bem, sim, doutor, só uma. A ansiedade pela volta de Jesus não faz mal a ninguém. Faz bem. É saudável. As demais faz mal. É doentio. Espera. Irmãos, espera pela segunda vinda, porque o tempo de Deus é assombrosamente diferente do nosso. Irmãos, Deus tem razões em nos fazer esperar tanto tempo. Escute, Deus tem razões profundas que nós não alcançamos. Como diz Jonas Madureira, que Deus tem razões profundas em permitir o mal. Inteligência humilhada. Nós não temos resposta para isso. Ninguém responde satisfatoriamente à presença do mal. Mas Deus tem razões intelectuais, razões mais altas do que nós, para permitir o mal. Deus tem razões profundas para nos fazer esperar tanto tempo. É por isso que nós temos que pegar nossa inteligência, nossa razão e se prostrar e humilhar nosso intelecto. Por isso que o livro é Inteligência Humilhada. É contrário da inteligência soberba. Ora, os homens querem saber mais do que Deus, não é? Não é? Os filósofos, os caras querem saber mais, querem responder tudo, sendo um verme mortal, um pedaço de barro criado por Deus. São homens de inteligência exaltada, soberba. A nossa inteligência tem que se dobrar ao Deus que tem toda a razão. Um dia Jó quis questionar com Deus, mesmo sendo homem de Deus. Deus perguntou assim: onde estava você quando eu criei o universo? Eu estava dizendo, por quê? Eu estou sofrendo, eu sou 6 meses na crise. Aí Deus fez ele esperar 6 meses e perguntou assim: onde você estava, Jó, quando eu criei o universo? Aí Jó no 42 diz assim: eu falei do que não entendia, eu me prostro nos pó e na cinza. Eu falei do que não entendia, eu me prostro no pó e na cinza. Ou seja, Jó diz assim: eu humilho minha inteligência, a tua razão. Eu não entendo porque eu sofri tanto. Mas, irmãos, tenha calma, meus irmãos. Tenha calma, meus irmãos. Foi só com Jó. Ei. Foi só com Jó. Tenha calma. Mas se você passar por coisas que você não entenda, certamente passará. Diga assim: eu humilho a minha inteligência e me coloco no pó e na cinza, porque tu és soberano. E você nunca vai ter crise gravíssima e nem vai abandonar a Deus, como alguns têm abandonado. Aperta a mão do seu irmão e diga assim: Deus fortaleça a sua fé. Deus tem razões profundas demais para nos fazer esperar tanto tempo. E Ele dá um aqui. Sabe uma das razões que Ele quis deixar aqui, revelado? Ele diz assim: eu não retardo a minha promessa da segunda vinda do meu filho. É porque eu sou longânimo e quero que todo mundo se arrependa. Está vendo uma das razões porque Deus nos faz esperar tanto tempo? Porque Ele quer salvar a todos, se assim possível fosse. Alguém já disse que toda promessa passa pelo teste do tempo. Não se perturbe. O Kairos é de Deus.
Não se perturbe. O tempo da segunda vinda dele. O próprio Jesus Cristo ansiava, meus irmãos. O próprio Cristo expressou esta ansiedade santa. O que é ansiedade santa, pastor? É a ansiedade pela segunda vinda de Jesus. O próprio Jesus expressou essa ansiedade santa quando disse lá em Mateus 6,10: venha o teu reino. Jesus, que é o dono do reino, como disse Franco Ferreira, famoso escritor do seminário de Bursa, ele disse assim: Jesus é o próprio reino. Jesus está com ansiedade santa quando ele ora em Mateus 6,10. Ele ora em Mateus, registra, diga assim: venha o teu reino. Quem disse isso? Ele estava orando, era ansiedade santa, Everaldo. Ele disse assim: venha o teu reino. Ou era como que ele dissesse assim, Everaldo: aconteça a minha segunda vinda gloriosa. Jesus expressa a sua ansiedade santa. Um homem chamado Anselmo da Cantuária, ele expressa bem esta ansiedade santa quando ele escreve assim: fui criado para contemplar-te, e ainda não realizei aquilo para o qual fui criado. Anselmo da Cantuária disse assim: eu fui criado para te contemplar, Deus, e ainda não realizei aquilo para o qual foi contemplado, para o qual fui contemplado. Anselmo da Cantuária está ansioso para ver a face de Deus, para ver a face de Cristo, para ver a face do Espírito Santo. Olha para mim, com os seus olhos você me vê, mas com os seus olhos você não vê Espírito. Você só vê um anjo se Deus der uma revelação espiritual a você. Mas lá na glória você vai ter olhos espirituais gloriosos, que você vai ver Espírito. Então você vai ver Deus e vai ver o Espírito Santo. E os anjos que são invisíveis para você agora. Não tem como ver Deus agora. Mas quando o Cristo se manifestar, nós vamos vê-lo como Ele é. Todo salvo em Cristo Jesus, irmãos, tem esta ansiedade santa. Todo salvo em Cristo Jesus tem dentro de si um grande Maranata. Todo salvo, todo aquele que foi transformado em uma nova criatura, tem dentro de si um grande Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, rebumba, redime dentro dele. Maranata. São quase as últimas palavras da Bíblia Sagrada, quando João, na ilha de Patmos, depois que viu a glória de Deus e ele sentado num trono lindo, belíssimo, comparado com pérolas que ele pôde comparar. No final da carta do Apocalipse, já terminando o final, já no finalzinho da carta, João diz assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. João, certamente no ano 95, exilado na ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, termina o Apocalipse. As suas penúltimas palavras são essas, porque João tinha dentro dele um grande Maranata. Seu coração tem um grande Maranata? Como é que está essa ansiedade? Como é que está essa fé? Seu coração pode dizer assim: vem hoje, Jesus, vem agora. Seu coração é suficientemente capaz de deixar todos os seus propósitos, todos os seus objetivos, seus sonhos diante daquilo que é a maior ansiedade do salvo, a volta de Jesus? Como escreve o escritor Timothy Keller sobre os falsos ídolos. Uma vez eu vi uma irmã dizendo assim, e foi sério,
Ela estava prestes a se casar. E alguém disse assim, mas se Jesus voltar hoje? Ela disse, não, 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 eu quero me casar antes. Eu não estou falando brincadeira, isso foi sério. Ela não falou brincando, Everaldo. Poxa, que ídolo, hein? Que ídolo, hein? A lua de mel, o casamento e a pompa. Estava em primeiro lugar do que a volta de Jesus. Irmão, Everaldo disse assim, é brincadeira, mas não foi brincadeira, ela falou sério. Diga assim, isso é um caos espiritual. Eu quero concluir essa mensagem, que ela é formada em duas partes, e eu vou continuar no próximo domingo. A conclusão. Nívia Soares. Que se abram os céus. Que se abram os céus. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. É lindo quando o Carlos canta e os meninos respondem, né? Ei, meninos, vocês dois aí, eu vou cantar, vocês respondem, tá? Vamos lá. Que se abra os céus. Cadê vocês? Que os céus fechados se abram. Diga assim, pastor, é forçar a barra, né, pastor? É bom na harmonia. Eu sei disso, tá? Eu sei que você... Mas, pastor, aí é forçado, tem que estar a banda formada, né? Então, mas não dá, vamos cantar de novo assim, seus meninos aí, né? Vamos lá. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus. Fique de pé. Como diz o slogan da Reforma Protestante, Soli Deo Glória. Glória somente a Deus. Dê a mão ao seu irmão, no nome de Jesus, na verdade, passou álcool aí. Olha, irmãos, quem tiver com sintoma de gripe e tal, ok, assim, você bota uma máscara, se for tiver muito grave a gripe, então você pode ficar em casa, né? Só ter cautela, não vamos se assombrar, porque estão querendo também assombrar. As irmãs devem estar com sintoma de gripe, tá? E cautela, ok? Não tem obrigatoriedade de máscara, tá? Mas se tiver aquela gripe, você coloca, né? É importante, se for só uma gripe mesmo, então não vamos se assombrar, mas vamos também se cuidar, tá bom? Ok? Que ataque a gente também bota uma coisa, cria pavor. Não vamos criar pavor, não gosto de pavor, não. Eu gosto de cautela, orientação e calma. Então não vamos deixar de pavor, tá? Mas se eu ficar gripado, e também se eu ficar aí, ele diz que é influenza, pode ser Covid, pode ser influenza, é assim, Éder? É influenza, hein? Influenza. Obrigado. Sabia que estava errado. Influenza. Se eu pegasse influenza, eu fico em casa. Entendeu? Bota máscara e manda a mulher pregar. Ou então aqui, pregador Guilherme, pregadora Ivânia, tá? O Elton, bem, Everaldo também, né? Sim, Everaldo, vou botar você para pregar, viu, filho? Estou com saudade de você pregando, viu? Em nome de Jesus. Meus irmãos, diga assim, que se abra os céus. Isso não é covardia, não, é porque Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor? Em nome de Jesus, dê a mão ao seu irmão. Deus bendito Pai, temos firmeza, assim seja, na segunda vinda de Jesus. Falsos mestres, falsas crenças, sincretismos não atacam a fé a ponto de vencer de um eleito de Deus. Nessa noite nós queremos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não sabemos o tempo, mas clamamos, vem depressa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que se abra o céu,
seu reino vem, nossa fé está no nosso